A mente consciente equivale em nós somente a 5% do que nós somos, mas suas funções são fundamentais para nos reconhecermos como um eu individual e nos expressar no mundo. É a pequena, grande, notável. E é sobre isso que vamos falar hoje. Mente consciente. Para que serve? E qual a sua importância? Venha comigo! Eu acredito que para falarmos de autoconhecimento, é necessário que nós entendamos como somos compostos. Então eu vou propor para você um esquema bem didático, bem esquemático. Nós, seres humanos, somos compostos de várias camadas. Imagine uma cebola. Ela tem um miolo, um centro e várias camadas. Em nós, seres humanos, a camada mais superficial é o nosso corpo físico. Ele é o mais denso, o mais material. No corpo físico, nós temos o cérebro, que é um captador, um tradutor e um organizador de informações, que vem tanto de fora do mundo externo e nós os captamos através dos 5 órgãos de sentidos que temos, ou do nosso mundo interno, através do inconsciente. É só através do corpo físico que nós podemos interagir com o mundo. Nele, como eu disse, ficam esses 5 órgãos do sentido: visão, olfato, audição, paladar, tato. E esses órgãos nos permitem captar estímulos do meio ambiente. E é através dele que nós podemos agir no mundo. É através do corpo físico, senão nós não teríamos jeito de poder interagir com o mundo. Também é ele, através dele, que nós podemos ter o tipo de consciência mais densa, que chama-se consciência objetiva. Essa consciência é que define para a gente o que fazer. A função dela básica é proteger a nós mesmos dos perigos do mundo. Mas o cérebro, ele não gera pensamentos e sentimentos. Ele somente capta e interpreta sinais elétricos. A instância mais sofisticada, onde se dá a imaginação, a reflexão, a memória, é a consciência que se chama subjetiva. E é nela que reside o nosso eu. A consciência subjetiva é um nível em que se processam a compreensão e a assimilação dos dados, tanto que vem da consciência objetiva, aquela que eu disse que cuida do nosso corpo, frente aos perigos da vida, quanto o que vem do inconsciente. Aqui se processam memória, reflexão, imaginação, conceito de passado, presente e futuro. E é aqui também que nós tomamos as decisões voluntárias. Aquela tipo assim, sim, vou mudar de emprego. Ou, sim, gosto dessa pessoa. Acho que vou gostar dela. Vejam como essa instância, a consciência subjetiva, já é bem mais sutil. É a outra camada já da cebola. E lembre-se que eu disse que é aqui que acontecem os pensamentos. Vamos ver agora, então, o que é um pensamento? Pensamento, você acredita, não é uma coisa material. Pensamento é uma transmissão eletroquímica de informações entre neurônios. Pensamento é um campo eletromagnético. É energia, no fim. É energia que nós humanos materializamos. Quer um exemplo?
Imagine um marceneiro, o primeiro marceneiro que criou uma cadeira. Onde nasceu a cadeira primeiro? Na mente dele ou materialmente? Primeiro ele pensou a cadeira. Primeiro ele criou a ideia de cadeira. E depois ele materializou essa ideia. Ele pegou as madeiras e materializou essa ideia. É assim que nós fazemos. Segundo Daniel Kahneman, que é um neurocientista bem famoso, nós temos dois tipos de pensamentos. Um rápido e automático, e o outro lento e intencional. O rápido e automático, ele é muito emocional. Ele está ligado a tudo que nós vivemos, aprendemos, desde o útero das nossas mães. Hábitos que nós temos, conceitos, crenças adotadas. Ele fez um estudo bem interessante. Querem ver? Me respondam rapidamente. Qual destas duas profissões, no seu entender, tem mais chance de trair a sua mulher? Político ou publicitário? Garanto que você respondeu político. Pois é, todos responderam no estudo dele. Por quê? Porque nós já temos uma ideia pré-concebida de políticos. E se você for pensar, se você for refletir, tem muito mais publicitários nessa vida, porque as faculdades soltam milhões de publicitários por ano no mundo, né, do que políticos. Teoricamente, pelo número de publicitários e pelo número de políticos, os publicitários teriam mais chance, não é verdade? Mas nós automaticamente respondemos político, porque nós já temos essa ideia pré-concebida que político não presta, que político é uma pessoa que não tem muita moral, não é? Então, isso norteia a nossa resposta. Embora esse tipo de pensamento pode ser muito útil, porque economiza energia, nós não temos que refletir muito para ter uma ação, ele também nos leva, via de regra, a grandes problemas. Por quê? Pois nos levam a julgar. Veja o que nós fizemos com o político, não é? Nós julgamos através de ideias preconcebidas que nós temos, que na maior parte das vezes não tem base nenhuma na realidade. Essa é a base dos preconceitos e da maior parte dos desentendimentos que temos no nosso dia a dia. O pensamento rápido e automático, ele é movido pelas nossas emoções e não pela reflexão. Aqui também estão os nossos julgamentos morais, de certo, errado, bom, ruim, tudo aquilo que classificamos. O segundo tipo de pensamento é o lento e intencional, aquele que nós paramos para refletir, pensar em exemplos, buscar informações, nos concentrarmos. Por esse motivo, nós achamos que eles sempre refletem aquilo que nós escolhemos. Sim e não, nem sempre. Porque muitas vezes nós julgamos pelo pensamento rápido e automático, ou seja, pela emoção. E usamos a reflexão, a busca de informações somente para justificar aquilo racionalmente. Isso é muito comum da gente fazer. A gente acha que está escolhendo, mas na verdade não está. Nós estamos justificando uma escolha feita
pelas nossas emoções, que depois nós vamos ver num outro vídeo, quando falarmos de inconsciente, que essas emoções estão lá. Então, quanto menos atentos nós estamos sobre o que estamos pensando, mais controlados pelas nossas emoções nós estamos. Ou seja, quanto mais no piloto automático, gente, mais risco corremos. Quando queremos entrar num processo de autoconhecimento e mudança, é fundamental que a gente não fique só no teórico. Não adianta nada eu saber um monte de coisa e não colocar em prática. Saber não muda a vida de ninguém. Saber praticando, sim. Se eu aprendo uma coisa e coloco isso em prática na minha vida, isso sim vai gerar um novo comportamento. Só saber racionalmente, intelectualmente, não vai adiantar muita coisa. Então, eu vou dar um pequeno exercício para a gente começar a associar conhecimento e prática. Hoje nós falamos de pensamento rápido e automático, dos pensamentos lentos e intencionais. Nós falamos do corpo físico. Nós falamos dessa interação que nós só podemos conhecer e agir no mundo através do corpo físico. Então, qual é a primeira coisa que nós precisamos começar a conhecer? Juntar o que eu penso, ou seja, a minha mente com o meu corpo. E você concorda que hoje nós vivemos muito dissociados? A cabeça está num lugar, o corpo está no outro. Dificilmente nós estamos alinhados, sintonizados, conectados. Então eu vou dar um pequeno exercício para essa semana, minúsculo, hein? Para a gente começar. Programe seu celular 3 vezes ao dia, qualquer horário que você quiser, desde que seja assim com algum intervalo. Quando ele tocar, pare um pouquinho onde você estiver. Onde você estiver, não importa. E pergunte assim, no que eu estou pensando agora? A minha cabeça está junto do meu corpo? Ou eu estou com o corpo em ação num lugar e a cabeça em outro? Juntar. Só isso. Eu só quero que você perceba 3 vezes por dia se você está com a cabeça e o corpo no mesmo lugar e o que você está pensando, se você está de posse daquilo que você está pensando. Ok? Vamos lá? Esse é o primeiro passo. A semana que vem, nós vamos falar sobre emoções e sentimentos. Vamos entender esse complexo atuando em nós. Esse é um caminho, uma jornada de autoconhecimento e mudança. Então, pratique, siga, faça o passo a passo. Se você fizer isso, eu garanto que você vai conseguir resultados muito bons dentro de você. Uma boa semana. Obrigada pela sua atenção. Namastê. Beijos.